Olá, hoje eu vou contar para vocês uma história de uma encomenda de trabalho que eu recebi certa vez e que acabou por se tornar um dos trabalhos mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais gratificantes que eu já tive a oportunidade de fazer na minha vida. Ale Spatz aqui, bem-vindos ao canal Spatz Musik. Há cerca de uns 15 anos atrás, certo dia eu recebi um telefonema de um amigo me perguntando: Ale, você escreveria um arranjo para violão de uma música de orquestra? E eu respondi: bom, dependendo, posso fazer sim, mas do que se trata exatamente? Ele falou assim: não é para mim, seria para o meu padrinho. O nome dele é Raul e eu vou te passar o telefone e te botar em contato com ele. E aí ele te explica melhor do que se trata. Eu falei: tudo bem então. E ele me passou o telefone e na mesma hora eu liguei para o Raul e ele me chamou para uma reunião na casa dele. Chegando lá, ele me explicou que trabalhava com animação e que tinha tido uma ideia para um vídeo que ele queria inscrever naquele festival de animação Animamundi e que eu havia sido muito bem recomendado para ele, então ele gostaria que eu escrevesse um arranjo para ele. Em seguida, então, ele me explicou do que se tratava. Lewis Carroll, é o autor de Alice no País das Maravilhas, tinha inúmeras outras atividades ou habilidades, e dentre elas, poucas pessoas sabem que ele era um excelente fotógrafo. Pois é. Raul havia trazido um livro com várias fotografias tiradas por Carroll. Carroll era um cara assim meio diferentão para os padrões da época, né, da sociedade. Ele era matemático, também inventor, ele era diácono da igreja anglicana, tudo isso na Inglaterra, tá? Mas uma das principais características era que ele se relacionava melhor com crianças do que com outros adultos. E ele fotografava essas crianças, inclusive. Mas relações de amizade mesmo, tá? Antes que vocês pensem isso, não tinha nada a ver com pedofilia. Essa suspeita de pedofilia é facilmente derrubada porque ele manteve relações de amizade com essas crianças até que elas tivessem mais idade, fossem adultas, tivessem idade avançada, enfim. Ele simplesmente gostava da inocência dessas crianças. Ele gostava de levá-las para passear de barco, de contar histórias. E foi num desses passeios de barco que ele acabou inventando meio que de improviso a história de Alice no País das Maravilhas, para uma garota que chamava Alice, inclusive. Mas a ideia de Raul era filmar uma bailarina fazendo uma coreografia num fundo preto, como se ela representasse o Lewis Carroll. E ele usaria as fotos dessas crianças que o Carroll havia tirado e transformaria elas em animação e tentando retratar de uma forma simbólica essa relação do Lewis Carroll com essas crianças. Algo assim. Ele acreditava que havia um componente de solidão, inclusive, na vida de Carroll. De mim, ele gostaria que eu fizesse uma redução para um violão do quarto movimento, o Adagietto, da Quinta Sinfonia de Mahler. Mahler, pois é, Mahler e um violão. E tem mais, eu deveria gravar também essa peça. Só para situar vocês, Mahler foi um compositor de um período que costumam chamar de ultrarromantismo ou romantismo tardio, que corresponde ao final do século XIX e início do século XX. Um período onde a música ganhou uma altíssima complexidade, principalmente no âmbito orquestral, da orquestração. Enfim, os instrumentos evoluíram muito tecnologicamente, né, durante o século XIX. E as orquestras passaram a ficar cada vez maiores e com mais instrumentos. E tem outra coisa também, Mahler, especificamente, ele era regente e conhecia muito bem a orquestra e escrevia bem demais para a orquestra, inclusive. Esse movimento ele não é orquestralmente tão complexo quanto outros movimentos de outras dessa mesma sinfonia ou de outras sinfonias de Mahler. Não é tão complexo, envolve só cordas e harpa. Mas transformar a grandiosidade dessa peça em um único violão, eu já sabia que ia ser uma tarefa bastante difícil. Mas por que Mahler? Eu perguntei para ele. E ele me explicou que no filme Morte em Veneza, de Luchino Visconti, que é baseado no romance homônimo de Thomas Mann, essa peça toca várias vezes durante o filme como o tema do personagem principal, que é um compositor que viaja para Veneza e desenvolve uma atração meio perturbadora por um adolescente da nobreza polonesa.
E essa atração nunca se concretiza, fica só no nível do platônico. O Raul entendia que algo da psique do personagem desse filme, se relacionava com a de Carol. Portanto, ele gostaria de ter essa mesma música como trilha dessa animação. E o fato dela ser tocada em um violão solo traria mais ainda essa alegoria da solidão. Bom, eu topei o desafio, estabeleci um cachê bastante bom para o trabalho, porque afinal de contas eu sabia que ia me dar bastante trabalho de fazer, e me despedi. Demorei aproximadamente uns 3 meses até concluir esse arranjo, redução, conseguir executar e gravar. E entreguei finalmente para o Raul essa gravação, que me pagou e agradeceu. Entrei em contato com ele novamente quando estava mais próximo da inscrição do filme no festival, para perguntar se o filme estava pronto, eu estava curioso para ver. Mas ele me disse que estava dando muito mais trabalho do que ele pensava e que ele havia resolvido que ia deixar para inscrever no ano seguinte esse filme, para dar tempo dele fazer devidamente. Passou-se um tempo e eu resolvi procurar o Raul novamente. Sem resposta, eu liguei para o meu amigo, que me informou que ele havia falecido. Uma pena. No final das contas, eu nunca fiquei sabendo se ele concluiu esse filme. O que me restou foi a gravação desse arranjo. Fiquei orgulhoso do trabalho, apesar de que na época eu ainda usava um software super pouco profissional para escrever música, o Encore. Hoje eu acredito que eu teria escrito alguns trechos de outra forma, na verdade. Mas eu não tenho mais o arquivo da partitura, eu só tenho impresso, teria que fazer tudo de novo. Enfim, e a execução que eu fiz está ok, mas acho que na mão de um violonista mais especializado, um concertista poderia ficar bem melhor. De qualquer forma, eu gostaria de compartilhar isso com vocês agora. E se por acaso algum violonista por aí quiser se aventurar a regravar a peça, pode me procurar que a gente conversa. Um abraço forte, fiquem comigo e com o Adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler, em um violão.